Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 20 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, uma rodada bem bacana, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, qualificação da Liga dos Campeões, Copa Sul-Americana, Libertadores e, claro, que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal ou do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, primeira análise às 14h30 lá na África do Sul, jogo entre Magese e Mamelodi. Time, é o seguinte, o Mamelodi na África do Sul é uma equipe bem dominante e geralmente é o campeão por lá, tá bom? Vai enfrentar aqui, ó, o 10º colocado. Se a gente der uma olhadinha na Race, a equipe da casa empatou 3, ganhou 2, geralmente jogos para pelo menos 2 gols, e o Mamelodi jogando fora, empatou 2, ganhou 2, perdeu 1, também partidas para pelo menos 2 gols. Então o que dá pra gente imaginar aqui? Podemos pensar numa vitória pro Mamelodi e também uma dupla hipótese Mamelodi e uma partida para 2 ou mais gols. Tá beleza? Vamos lá, 16 horas, qualificação de Liga dos Campeões, Basel da Suíça contra o Copenhague da Dinamarca. Eu sei que aqui é o jogo de ida, que geralmente é um jogo mais estudado, mas as duas equipes, principalmente o Basel em casa, é extremamente overgoals e ambas marcam. 4-1, 2-1, 3-3, 1-1. E o Copenhague jogando fora, eu acho que não vai se esconder da partida. Então aqui uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Basel e Copenhague. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 80%. Ou seja, primeiro tempo em alta intensidade, a chance de sair um gol aqui é alta, tá beleza? Escanteios. Basel 6.2, Copenhague 4.4. Cartões. Basel 2, Copenhague 2.1, Juizão 4.1. Um cartãozinho aí para cada lado. Mais uma partida aqui de qualificação da Liga dos Campeões. O Bodø Glimt da Noruega jogando contra o Sturm Graz da Áustria. Time, vamos lá. Bodø Glimt, um velho conhecido do canal, geralmente fazendo partidas para muitos gols. O Sturm Graz, como visitante, também é uma equipe overgoals. Então aqui, pré-live, acho sim um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam, tá beleza? Obviamente que o Bodø Glimt em casa tem um leve favoritismo. Talvez aqui um Bodø Glimt empate anula. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bodø Glimt e Sturm Graz. Jogo para 2 gols, 90%. Probabilidade lá em cima para gols. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios. Bodø Glimt 7.2 de média. Sturm Graz 5.6. Talvez aqui, viu, time? Final do primeiro tempo, esse jogo ainda 0-0 e o Bodø na pressão, um canto no final do primeiro tempo. Cartões. Bodø Glimt 0.6, média baixa. Sturm Graz 1.9, média mediana, eu diria. E o juiz 3.9, juiz também com uma média baixa. O que dá pra gente tentar aqui, ó? Primeiro tempo, a média do Bodø Glimt é de 0.4 e o Sturm Graz 0.6. Primeiro tempo com menos de 2 cartões. Tá beleza? Vamos lá, 16 horas, qualificação de Liga dos Campeões, o Celtic recebendo o Kairat. Vamos lá, o Celtic em casa contra o Kairat, com todo respeito, é extremamente favorito. O Celtic provavelmente vai vencer essa partida. E, digo mais, primeiro tempo, o Celtic na pressão, vitória do Celtic já no primeiro tempo e um possível gol também no primeiro tempo, tá beleza? Jogos do Celtic, geralmente jogos para 2 ou mais gols. Então aqui, vitória do Celtic, jogo para 2 ou mais gols. A equipe do Celtic em casa
é uma equipe que produz muitos escanteios, porque ela joga muito para frente. Se o gol não sai, vão saindo os cantos. Então aqui dá pra gente imaginar, primeiro tempo mais escanteios pro Celtic, Race 3 cantos Celtic, final do primeiro tempo, o jogo ainda 0-0 e o Celtic na pressão, um canto no final do primeiro tempo, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Celtic e Kairat. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios, Celtic, 10,5 de média. Como eu falei para vocês, é uma equipe que joga muito para cima. Se o gol não sai, saem os escanteios. Kairat, 4,5. Cartões, Celtic, 0,6, média baixa. Kairat, 2,7. E o Juizão, 2,9. O Juiz tem uma média baixa. Vamos lá, primeiro tempo, Celtic 0 cartões e o Kairat 0,6. Time, novamente aqui, um primeiro tempo para menos de 2 cartões, tá beleza? E vamos lá para fechar aqui qualificação de Liga dos Campeões, às 16 horas, o Fenerbahçe da Turquia recebendo o Benfica de Portugal. Pensando em resultado, um confronto extremamente equilibrado. Jogo aqui para gols e escanteios. E também cartões. Vem comigo. Probabilidade para 2 gols, 80%. Então dá para a gente imaginar aqui uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Escanteios, vamos lá. Fenerbahçe 7,1. Benfica fora de casa 5,4. As duas equipes aí com boas médias de escanteio. Final do primeiro tempo, ó. Jogo 0-0. Em alta intensidade, a chance de sair um canto aqui é bem alta. Cartões, vamos lá. Fenerbahçe 1,8, Benfica 2,3, Juizão 5,2, um cartão para cada lado. E vamos lá, provável escalação aqui na tela e vamos falar um pouquinho de jogadores. Pelo lado do Fenerbahçe, para finalização, o Duran e El Nesri. Pelo lado do Benfica, para finalização, o Pavlidis. Para desarmes, pelo lado do Fenerbahçe, Fred. Pelo lado do Benfica, Ausners. Eu acho que é assim que fala. Para cometer uma falta, pelo lado do Benfica, Barreiro. E pelo lado do Fenerbahçe, Skriniar. Fechou? Time aí, vamos lá, 19 horas, vamos falar um pouquinho de Brasileirão. Jogo entre Juventude e Vasco. Primeiro, tabela de classificação. O Vasco é o 16º colocado, bem próximo do Z4. E o Juventude dentro do Z4 na 18ª colocação. Vamos dar uma olhadinha nas races. O Juventude em casa, ganhou 2, perdeu 2, empatou outra. Oscila pra caramba. Dos 5 últimos jogos em casa, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. O Vasco jogando fora, perdeu 2, empatou 2, só ganhou uma. Ganhou não. Espancou o Santos, 6-0. Olhando os 5 últimos jogos do Vasco, em 4 eu também tenho pelo menos 2 gols. Ou seja, temos uma tendência aqui para pelo menos 2 gols. Time, pensando em resultado, a gente pode falar, pô, o Vasco meteu 6-0 no Santos jogando no Morumbi. O Vasco chega grandão. Eu até acho que chega. Mas o Vasco é um time muito maluco. O Vasco perder para o Juventude aqui pode rolar. Porque o Vasco ganha de 6 e depois perde de 3. Então, para resultado, eu vou tomar um pouquinho de cuidado. Mesmo o Vasco metendo 6-0 no Santos, tá beleza? 2 gols aqui na partida, probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Juventude e Vasco. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, também 75%. Escanteios, Juventude 3,5, média baixa. Vasco 4,2. As duas equipes, olha, com médias baixas de escanteio, tá bom? Cartões, Juventude 2,8, Vasco 2,7, Juizão 3,4. A média do Juiz é baixa, mas Juventude e Vasco, um cartãozinho aí para cada lado. E vamos lá falar um pouquinho de jogadores para finalização, chute a gol, Ryan, atacante do Vasco. Para desarmes, Paulo Henrique. E pensando em desarmes pelo lado do Juventude, Luiz Mandaca. Fechou? E vamos lá, 19 horas, oitavas de final, segundo jogo de mata-mata da Copa Libertadores. Estudiantes da Argentina recebendo o Cerro Porteño do Paraguai. Primeiro jogo no Paraguai, 1-0 para o Estudiantes.
Agora, o Estudiantes joga em casa e precisa apenas de um empate para se classificar. Pensando em resultado, dupla hipótese Estudiantes. O Estudiantes em casa só não pode perder. Jogo decisivo, segundo jogo de mata-mata, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? E vamos lá, 19 horas, segundo jogo de mata-mata, oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Cienciano do Peru recebendo o Bolívar da Bolívia. Primeiro jogo na Bolívia, 2-0 Bolívar. O Cienciano jogando em casa, se quiser alguma coisa dentro da competição, precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. Aí vocês já sabem, juizão apitou, o Cienciano vai para cima, vai para dentro. Então vamos lá. O Cienciano joga em casa e precisa tirar aí 2 gols de diferença. Deve começar na pressão. Se o gol não sai, sai o escanteio. Primeiro tempo, mais escanteios para a equipe peruana, mais escanteios para o Cienciano. Dá para imaginar também uma race 3 cantos a favor do Cienciano por jogar em casa e estar atrás do placar. Olhando o desempenho das duas equipes, o Cienciano em casa, dos 5 últimos jogos, todas as partidas pelo menos 2 gols, e o Bolívar como visitante, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. E o Cienciano precisa exatamente de 2 gols para empatar o confronto. Então veja um cenário sim para uma partida aqui com pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Cienciano e Bolívar. Jogo para 2 gols, 85%. Escanteio, Cienciano 5.5, Bolívar 5.2. Time, vamos lá. Final do primeiro tempo, o Cienciano na pressão e o gol ainda não saiu, a chance de sair um escanteio é alta, tá beleza? Cartões, Cienciano 2.6, Bolívar 3.2, Juizão 3.5, jogo decisivo, um cartãozinho aí para cada lado. E vamos lá, 21h30, segundo jogo de mata-mata, oitavas de final da Libertadores, jogo entre Internacional e Mengão Malvadão, o Flamengo. Primeiro jogo no Maraca, 1-0, Flamengo, gol do Bruno Henrique. Agora o Inter em casa, se quiser alguma coisa dentro da competição, precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. O problema é que vai enfrentar esse time do Flamengo. E eu vou falar para vocês, olhando aqui as duas escalações, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, eu acho que o Flamengo não perde. Dupla hipótese Flamengo, Flamengo para se classificar. Pensando em gols, como o Inter vai jogar em casa e precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto, o Inter vai se expor. E se expor contra o Flamengo é perigosíssimo. Então eu vejo sim um cenário para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Internacional e Flamengo. Time, pela tabela de probabilidades, 2 gols, apenas 65%. Mas assim, pelo desenho do jogo, o Inter indo para cima, se expondo, eu vejo aqui um cenário para pelo menos 2 gols. Eu sei que o Flamengo na temporada, ele não vem numa tocada tão over. Mas, segundo o jogo de mata-mata, o time da casa precisando do resultado, jogo aqui para pelo menos 2 gols, tá bom? Escanteios, Inter 6.4, Flamengo 5.2. Vamos lá. O Inter vai jogar em casa e precisa reverter um resultado. Final do primeiro tempo, o Inter na pressão e o gol ainda não saiu, um canto no final do primeiro tempo, e se chegar no final do segundo tempo, a mesma lógica. O Inter precisando apenas de um gol, de repente para empatar esse confronto, o Inter vai com tudo para dentro. Se não sai o gol, sai o escanteio, tá beleza? Um outro cenário que a gente tem que ficar bem esperto nessas partidas aí, principalmente os segundos jogos de mata-mata. Geralmente a equipe visitante, ou mesmo o time da casa, se está com a classificação debaixo do braço, o que o goleiro geralmente faz? Ele faz cera. Então, ao vivo, dependendo da situação e do goleiro, um cartão amarelo para o goleiro que está fazendo cera é bem interessante nesse cenário, tá bom? Voltando aqui, já que eu falei de cartão, cartões. Internacional 2 de média, Flamengo 1.9, Juizão 5.8, é jogo decisivo, um cartão para cada lado. Jogadores.
E vamos lá, prováveis escalações aqui para Internacional e Flamengo. Time, escalação oficial somente 1 hora antes da partida, tá beleza? Vamos lá. Se o Inter vier com essa formação, jogadores aqui para finalização, chute a gol. Bruno Tabata, o Borré e também o Alan Patrick, que é o homem da bola parada. Pelo lado do Flamengo, para finalização, chute a gol, Arrascaeta, o Samuel Lino e também o Pedro. Para desarmes, pelo lado do Flamengo, Jorginho. Desarmes, pelo lado do Inter, Bernabei. Jogador do Flamengo para cometer pelo menos uma falta, Jorginho. Jogador do Inter para cometer pelo menos uma falta, Bernabei. Fechou? E vamos lá, 21h30, segundo jogo de mata-mata, oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Independente da Argentina jogando contra a Universidade do Chile. Time, é o seguinte, no Chile, 1-0 para a equipe chilena. Agora, o Independente jogando em casa precisa pelo menos de um gol para empatar aqui o confronto. Então vamos lá. O Independente começou a partida, deve ter mais posse e começar na pressão. De novo, se o gol não sai, saem os escanteios. Então um primeiro tempo com mais escanteios aqui a favor do Independente. O Independente vai jogar em casa e precisa pelo menos de um gol. Então acho que dá pra gente pensar aqui nessa partida para pelo menos um gol do Independente. Over meio gol, Independente. E aqui a gente tem um conflito histórico entre argentinos e chilenos. E é o segundo jogo de mata-mata. Pelo menos um cartão para cada lado. Fechou? E vamos lá, 21h30, mais um jogo de mata-mata, oitavas de final, Copa Sul-Americana. Universidade Católica do Equador recebendo o Alianza Lima do Peru. Primeiro jogo no Peru, 2-0 para o Alianza Lima. Time da casa, Universidade Católica. Se quiser alguma coisa dentro da competição, precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. Vai para cima, vai para dentro. Vamos lá. Se a gente olhar os 5 últimos jogos do Universidade Católica em casa, em todas as partidas, pelo menos 2 gols. E o time da casa meteu gol em 4 dos 5 últimos jogos. Então dá pra gente imaginar aqui uma partida com pelo menos 2 gols e também pelo menos um gol do Universidade Católica na partida. Como joga em casa e precisa tirar uma diferença, primeiro tempo, mais escanteios para a Universidade Católica. Race 3 cantos, Universidade Católica. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para a Universidade Católica e Alianza Lima. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 50%. Escanteios, Universidade Católica, 4.9. Alianza Lima, 6.3. Time, é o seguinte, o time da casa precisa de 2 gols para empatar o confronto. Final do primeiro tempo e final do segundo tempo, se essa equipe ainda não conseguiu esses gols, deve estar na pressão. E a probabilidade, ó, para sair escanteio aqui, tanto no final do primeiro tempo quanto no final do segundo tempo, é bem alta, tá beleza? Cartões, Universidade Católica 1.8, Alianza Lima 2.2, Juizão 4.9, um cartão pelo menos para cada equipe. Vamos pensar aqui nesse cenário. O Alianza Lima, ele tem 2 gols de vantagem. Provavelmente, o goleiro do Alianza Lima deve fazer cera. Um possível cartão amarelo para o goleiro do Alianza Lima. Fechou? Vamos lá para fechar, 21h30, Copa do Nordeste, Bahia versus Ceará. Vamos lá. Pela temporada que o Bahia vem fazendo, 1 hora antes da partida, se o Bahia vier com força máxima, dupla hipótese, Bahia. É isso. E vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para o dia de hoje? No confronto entre Internacional e Flamengo, eu quero a qualificação do Flamengo, o Flamengo passando de fase, pelo menos um gol na partida e pelo menos um cartão para cada equipe. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão. Bora! Bora de palpitão ainda nesse jogo entre Internacional e Flamengo, um cartão amarelo pro goleiro do Flamengo, Rossi. É isso. Time, o vídeo tá acabando. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Muito obrigado, ajuda demais. E amanhã a gente traz tudo de novo pra vocês. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.